Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Saulo Maia Dantas, estou aqui para concluir com alegria esse percurso de 5 vídeos que nós fizemos sobre uma das mais belas encíclicas de São João Paulo II, a fé e a razão. E no nosso último vídeo, o quarto, nós falamos sobre o tema da fé. E nesse vídeo ficou claro, eu espero, a partir das Sagradas Escrituras, que a fé tem essa característica de ser fundamento forte e firme para a existência humana. E nesse vídeo de hoje nós vamos procurar um fundamento firme, forte e adequado para uma existência racional, ok? Em um determinado momento nós vamos precisar decidir entre duas ou mais opções, qual é aquela que nós vamos acolher. Pode parecer estranho, pode parecer algo não científico, digamos assim, mas essa é uma característica fundamental de todo e qualquer conhecimento. Se a gente tomar, por exemplo, o conhecimento matemático, nem todos sabem, eu acredito, mas existe um teorema muito importante, que é o teorema da incompletude de Gödel, que ele fala, não precisa se preocupar se você não entender muito bem o que eu vou dizer aqui, mas só para dar um exemplo de como isso também é presente na matemática, ok? Existe esse teorema, que é o teorema da incompletude de Gödel, que ele diz que, para além dos axiomas, que são aquelas verdades a priorísticas de todo o teorema matemático, ou de todo o sistema matemático, para além desses axiomas existem expressões que são verdadeiras e não demonstráveis. Ou seja, ele diz que o conjunto das expressões verdadeiras é maior que o conjunto das expressões demonstráveis. Então, ser verdadeiro é diferente de ser demonstrável, ok? Então, vamos lá. Nós teríamos, em geral, 3 opções para um fundamento, um princípio fundamental da realidade, ok? O primeiro deles é o acaso, ou seja, tudo acontece por acaso, tudo se desenvolveu caoticamente e nós estamos aqui, por acaso. Bem, se tudo é por acaso, então também o meu raciocínio é por acaso, o meu pensamento é por acaso, a palavra que eu estou te dizendo aqui agora é por acaso e o que você está entendendo também é por acaso. Então, esse tipo de fundamento, esse tipo de princípio fundamental não é adequado para um desenvolvimento racional, como vocês, eu acredito, acabaram de perceber. Não tem como a gente estabelecer qualquer tipo de conhecimento, não tem como a gente reconhecer um conhecimento credível se toda a minha argumentação é baseada no acaso. Um outro fundamento, um outro princípio fundamental possível seria a necessidade. Ou seja, desde o princípio, tudo aconteceu e tudo deveria acontecer exatamente como aconteceu e tudo que vai acontecer já está determinado desde o princípio. Okay? A necessidade, um determinismo físico. Esse tipo de hipótese, embora seja um pouco mais, que se alinhe um pouquinho mais com a possibilidade de um conhecimento racional, tem a grande desvantagem de predeterminar os meus erros, predeterminar a possibilidade de eu argumentar com você agora. Então, de uma certa forma, esse princípio também é inadequado para o desenvolvimento racional do ser humano. E um outro princípio ainda seria o princípio da liberdade criativa e racional. Uma liberdade que cria com ordem. E, para nós cristãos, esse é o princípio que nós escolhemos. Você pode escolher outro princípio também, mas você vai acabar não se tornando cristão. No fundo, uma questão de opção. Se você escolhe por uma racionalidade intrínseca no universo, uma racionalidade intrínseca, sua capacidade racional, então é muito mais lógico que você opte desde o princípio por algo que justifique essa sua capacidade de argumentar que você está querendo usar nesse determinado momento, ok?
E agora eu quero me valer aqui de um dos pensadores que eu gosto mais. Ele é um inglês, se chama Gilbert Keith Chesterton. Acho que vale muito a pena vocês darem uma lida. Eu já falei sobre ele em um dos vídeos aqui, indiquei um livro dele. E o livro dele que trata mais as coisas que eu vou falar aqui é um livro, talvez a obra-prima mais conhecida dele, que se chama Ortodoxia. Vale a pena ler esse livro, é sensacional. Bem, o Chesterton, eu não me lembro exatamente aonde, mas ele fala que um dos grandes riscos é que a razão humana, o intelecto humano, tem a possibilidade de se autodestruir. Como nós, raça humana, teríamos a possibilidade de nos autodestruir simplesmente optando por não procriar, né? Então, se ninguém procriasse a partir de hoje, então, daqui a 100 anos, estaríamos todos mortos e a raça humana desapareceria da face da Terra. Ele disse que o intelecto humano também tem essa capacidade de se autodestruir. Basta ele ensinar para a geração seguinte, fazer com que todo mundo acredite, embora seja muito difícil, né? Fazer com que todo mundo acredite que o pensamento humano não tem nenhuma relação com a realidade. E é muito interessante que ele diz o seguinte, se alguém realmente duvidar com toda sinceridade de tudo, vai acabar duvidando da própria capacidade de duvidar, da própria capacidade de raciocinar, e isso quebra a sua própria teoria. A sua teoria não pode resistir a si mesma. No fundo, um jovem cético, um cético inexperiente, ele elabora o seguinte raciocínio: eu tenho o direito de pensar por mim mesmo. Já o cético um pouco mais experiente, um cético mais radical, que percebe todas as consequências da sua teoria cética, ele vai dizer o seguinte: eu não tenho o direito de pensar por mim mesmo. Eu não tenho o direito de pensar de jeito nenhum. Ou seja, ele, para ser fiel ao princípio dele de ceticismo, ele acaba abdicando do próprio direito de pensar. E aí o Chesterton diz uma frase que para mim é maravilhosa. Existe um pensamento que bloqueia todos os pensamentos. E este é o único pensamento que deve ser bloqueado. Existe um pensamento que bloqueia todos os pensamentos. E esse é justamente o único pensamento que deve ser bloqueado. Falando sobre a relação entre o nosso pensamento e a realidade, ele explica, e acredito que seja muito evidente, que a relação do nosso pensamento com a realidade é uma questão de fé. Ou seja, não existe a pergunta sobre a preferência entre a fé e a razão é uma pergunta, por princípio, errada. É uma pergunta inadequada. A pergunta mais justa seria: você prefere a razão ou a irracionalidade? Porque se você escolhe a razão, você precisa ter fé na própria razão. A razão não pode justificar a si mesma. Isso também está muito de acordo com um dos teoremas de Gödel, que diz que a coerência da matemática é uma das expressões indemonstráveis, que eu falei um pouco antes. A coerência da matemática é uma das expressões indemonstráveis. A matemática não pode demonstrar sua própria coerência. Nós podemos apenas crer nessa coerência. É assim também para a relação entre a razão e a realidade. Nós podemos apenas crer nessa relação. E nós cremos, por isso nós pensamos. E o Chesterton vai além no seu raciocínio, e ele diz o seguinte: ora, se a gente está dizendo que não conhece nada da realidade, a gente não pode dizer que a realidade é não conhecível. Porque se a gente não conhece nada daquela região, a gente não pode dizer que, se a gente não conhece absolutamente nada daquela região, a gente não pode dizer que todos os portões daquela região para entrar nela estão fechados. Ou seja, você já conhece alguma coisa. Então,
é melhor a gente optar por um princípio que favoreça a possibilidade do desenvolvimento do nosso pensamento. Eu, pelo menos, penso assim. Eu decido assim. E é muito interessante, eu quero partilhar um pouco com vocês aqui. Talvez tenha sido um pouco complicado, um pouco complexo esse tipo de argumentação, mas agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais leve do vídeo, prometo. Bem, queria partilhar com vocês aqui um pouco da história do cristianismo. Vou ser muito breve, mas eu acredito que é muito interessante a gente fazer também esse tipo de observação. O cristianismo, desde um princípio, ele procurou um diálogo fecundo com a filosofia e se utilizou dela várias vezes. Muitos santos se utilizaram da filosofia para defender a fé. É interessante a gente notar que, normalmente, o cristianismo se afastou das religiões e se aproximou da filosofia, ao ponto de que, por exemplo, São Justino ele dizia que a única e segura e vantajosa filosofia é o cristianismo. São Clemente de Alexandria, por exemplo, ele dizia que, assim como a lei preparou o povo hebreu para a revelação total de Cristo, a filosofia preparou o povo pagão para acolher o evangelho. Que belo, não? Então, o cristianismo sempre procurou se aproximar do conhecimento humano, sempre procurou aproveitar também daquilo que tinha de bom, daquilo que o homem tinha para colaborar com o próprio desenvolvimento da fé. Obviamente, o acolhimento dessas filosofias não foi um acolhimento irrestrito. A mensagem dos santos, a mensagem dos homens e mulheres de Deus não coincidiam, obviamente, com essas ferramentas, mas se acolhia tudo que era bom e se utilizava para o bem da humanidade, para o crescimento do reino de Deus. E agora, é muito, muito importante a gente fazer uma leitura bíblica, vamos terminar com a palavra de Deus, de uma das primeiras vezes em que o anúncio do evangelho encontrou a filosofia. A gente está aqui, vou ler agora para vocês uma passagem dos Atos dos Apóstolos, também muito conhecida, na qual São Paulo prega no Areópago. Vou ler essa passagem está no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos. Eu vou ler do versículo 19 até o 34, até o fim. É um pouco longo, por isso eu peço a sua atenção. Ok? Tomando-o então pela mão, conduziram-no ao Areópago, dizendo: poderíamos saber qual é a nova doutrina apresentada por ti? Pois são coisas estranhas que nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que isto quer dizer. Todos os atenienses, com efeito, também os estrangeiros aí residentes, não se entretinham noutra coisa, senão em dizer ou ouvir as últimas novidades. De pé, então, no meio do Areópago, Paulo falou: cidadãos atenienses, vejo que sob todos os aspectos sois os mais religiosos dos homens, pois, percorrendo a vossa cidade e observando os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora bem, o que adorais sem conhecer, isto eu venho anunciar-vos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele, que a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites do seu habitat. Tudo isto para que procurassem a divindade, e mesmo se as apalpadelas se esforçassem por encontrá-las, embora não esteja longe de cada um de nós.
pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos, aliás, já disseram, porque somos também de sua raça. Ora, se nós somos de raça divina, não podemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, a uma escultura de arte e engenho humano. Por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, Deus agora notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porque ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça, por meio do homem, a quem designou, dando-lhe crédito diante de todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros diziam: a respeito disto, te ouviremos outra vez. Foi assim que Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé. Entre esses achava-se Dionísio, o Areopagita, bem como uma mulher de nome Dâmiris, e ainda outros com eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito interessante a gente notar que Paulo foi muito esperto ao preparar essa pregação, digamos assim. Ele começa elogiando o povo, né? Vejo que vocês são homens religiosos. Isso já abre o coração, né? Quando a gente recebe um elogio, a gente já fica um pouco mais atento ao que a pessoa vai falar, já fica mais receptivo. Ele elogiou o povo, citou corretamente um dos poetas deles, né? Ou seja, ele conhecia com quem ele estava falando. Isso é muito importante também, a gente está atento. De conhecer o nosso interlocutor, conhecer com quem a gente está falando, conhecer o background cultural dele, para a gente poder falar uma linguagem inteligível, né? Para a gente poder tocar ali naquelas cordas do coração daquele homem. Ter o acesso que ele deixa aberto. Ele elogiou, ele conhecia o povo com quem ele estava falando, e por isso ele pega e faz uma citação de um dos poetas dele, um dos filósofos. E ele começa a argumentação toda a partir de uma linguagem compreensiva para aquele povo. Ele falou dos princípios, Deus que criou o cosmos, Deus que criou tudo. E a gente sabe que o povo grego, o povo ateniense, era um povo justamente que estava atrás dos primeiros princípios da existência. Se a gente estuda os filósofos gregos, a gente vai ver que eles estavam justamente estavam à busca do fundamento último da realidade. Bem, até agora nós aprendemos muito com todos os acertos de Paulo. Tem mais um. Ele foi atento à religiosidade daquele povo e foi capaz de enxergar algo muito bom em uma coisa que talvez muitos enxergariam só coisas ruins. Porque ele era pelo menos estava um pouco mais na minha frente, né? Era puro de coração. E a palavra de Deus diz: os puros de coração verão a Deus. Ou seja, verão a Deus mesmo onde parece que ele não está. Paulo pegou e disse: olha, vejo que vocês são um povo religioso. Tem altar por tudo que é lado. Talvez a gente dissesse assim: vejo que vocês são os condenados. Vocês são os idólatras. Paulo não. Conseguiu reconhecer uma semente de bem na sede de religiosidade daquele povo. E disse: olha, tem uma sede de bem, e essa aqui pode ser uma porta para a fé. Mas ele cometeu um erro. E eu acredito que a gente pode perceber se a gente lê uma carta sua, que é a carta aos Coríntios, que ele escreveu depois desse episódio. No início da primeira carta aos Coríntios, São Paulo vai dizer: eu não tive no meio de vocês nem com a sabedoria humana, nem com os milagres. Os judeus procuram sinais, os gregos procuram a sabedoria, mas nós anunciamos Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Bem, o erro de Paulo, isso não segundo Saulo Maia Dantas, mas segundo um bispo muito conhecido, Fulton Sheen, ele fala que o grande erro de Paulo foi ter saltado
da criação diretamente para a ressurreição. Jamais a ressurreição sem a cruz. E jamais a cruz sem a ressurreição. Para vocês que talvez sejam um pouco mais próximos da espiritualidade da comunidade católica Shalom, que tem a referência do ressuscitado que passou pela cruz, nós podemos dizer: nós anunciamos Cristo, o ressuscitado, que passou pela cruz, que para os judeus é escândalo, para os gregos é loucura, mas para aqueles que creem, para aqueles que têm fé, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a fraqueza. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Que Deus nos ajude a defender a fé com a nossa vida, com a nossa cruz, com o anúncio cheio de parresia, cheio de ousadia, cheio de sabedoria, da força e do poder do mistério pascal. Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa é a mais profunda e a mais sensata defesa da razão. Deus te abençoe. Shalom.